Fala galera, esse daqui é o Vinícius, ele tirou em 5º lugar no nosso torneio mensal de Lages. Vinícius, eu queria saber o que você achou do torneio? O torneio em si estava bem interessante. Na verdade, eu só fiquei um pouco decepcionado como que eu fui das Nenex, caso dos misplays aqui e ali. Mas o torneio em si foi bem legal. Tinham bastantes oponentes fortes, tinha bastante fraco também. Na verdade, eu esperava ter ido contra um pessoal mais forte, por causa que eu estava esperando uma boa posição, né? Mas acabou que não acontecendo. Mas mesmo assim foi bem interessante ainda, foram bons duelos. E como foram as suas matches, Vinícius? A primeira match foi contra um zombie. Eu tava com um pouco de medo, né? Porque o campo levemente atrapalha o começo do jogo. Mas como eu ganhei no dado, eu comecei. E, tipo, eu abri muito bem. Eu abri com trap, eu abri com solo em tudo. Eu consegui fazer o combo completo. Daí eu passei a vez com a bis duel e com 2 trap. E, tipo, matou o oponente. Não teve o que ele fazer. E daí no segundo game, tipo, ele bricou. E na minha vez foi bem tranquilo também. A segunda match foi contra o Odiais. Foi bem de boa também. O primeiro game eu ganhei no dado de novo, então eu preparei o jogo completo. E no segundo, deixa eu ver, eu saí de aim de contra tudo, eu peguei o bicho chato dele, gastei a negação do Vortex tudo, então foi bem de boa. O terceiro foi contra Hero. E daí atrapalhou um pouco porque o plasma, né? O plasma atrapalha sempre, daí acabou me travando um pouco. E daí no segundo game eu passei a vez com o Bagusca achando que eu ia atrapalhar, daí ele foi lá e baixou outro plasma de novo, daí eles acabaram se atrapalhando e no fim eu que saí mais prejudicado. Então foi bem, não teve muito o que falar, daí eu perdi pro Hero. A quarta foi contra o Orkust. Foi totalmente unilateral, eu perdi totalmente. Ele passou a vez com a Winda e conseguiu salvar da destruição. E mesmo brincando nas duas, não teve o que falar. Foi ele que ganhou totalmente. E a última foi contra o Altergeist. Eu tava com medo, por causa que Altergeist, né, atrapalha. Mas de novo eu ganhei no dado e eu consegui preparar bem minha jogada. Só demorou bastante o primeiro game, foi tipo mais da metade do tempo só no primeiro game. Mas o meu controle ali com as trap tudo eu consegui atrapalhar. Daí no segundo eu saí J, eu ganhei primeiro no caso, no segundo então eu saí J tudo pra acabar com a insetada dele e deu certo. E daí, só que mesmo assim ele ainda conseguiu ganhar, por causa que ele foi tirando as coisas do meu campo e tal. E no terceiro eu acabei ganhando no tempo, porque eu tinha mais pontos de vida. Foi tipo, o último minuto eu só dei normal, eu tirei o que eu podia e bati. Deu 1000 de dano, passei a vez, na vez dele ele não conseguiu tirar meus bichos. E essa foi as metas. E eu queria saber por que você escolheu esse deck, Vinícius? Na verdade eu jogo Salamão faz bastante tempo já. Eu comprei ele porque todo mundo tava falando ali, foi logo que saiu, dizendo, é um deck legal para iniciante, vem as Ashe, tudo, eu nem sabia o que era Ashe na época. Daí foi indo, tipo, eu fui me acostumando com o deck, tipo, foi perdendo bastante aqui e ali, e no fim eu curti pra caramba o deck, eu tô usando até agora, tipo, sobrevivi ali a banlist, foi indo, eu quero continuar com ele por um bom tempo ainda, eu acho que ele vai crescer ainda. Era isso. E vamos pro profile. Ok. Tô usando uma gazela, né? Casa banlist, que sou obrigado a usar uma só. Ela é o starter do deck. Tipo, faz tudo, a primeira coisa que você vai querer ver na tua mão é uma dela. Senão, dependendo, você pode ter que mudar teu jogo todo pra poder ir buscar ela, que depois do banlist foi necessário. 3 spin, muito bom. É sempre bom ter uma coisa voltando e fazendo XYZ, ele não é banido. 3 aqui. Ele é interessante, os dois efeitos dele são muito bons, o tanto de escavar, só que depende da sorte, e o que sempre destruir alguma coisa para invocar ele. Ele vem, você descarta, e daí tipo, dá mais recurso e destrói algo, tipo, ajuda muito também. Os rank 4, estou usando um de cada, não tem muito o que falar. Eles são interessantes, ajudam para reciclar e tudo. E a ideia é tentar fazer o máximo de jogo possível para fazer os rank 4 do deck, mas não é sempre que acontece. Mas essa é a ideia principal. Eles são muito bons. De coisa que não é salame no caso. Tem o Bufeiro. Acho ele bom pra caramba. Você organiza sua chain certinho ali pra você garantir 2 draw. E tipo, não tem tanto problema de não ter um Cyberso na mão. Então é sempre 2 draw garantido, tipo, prepara o jogo muito bem. No caso da banlist, tivemos que usar tipo o Stender pra fazer o Mirage Talho, que é pra poder invocar a gazela e tal.
Eles podem ser brick dependendo da situação, mas como é obrigatório usar para ter o máximo de jogo possível, então tem que usar. De Hunt Trap, estou usando trio de Veilor, trio de Ashe, que eu ainda considero ela a melhor Hunt Trap do formato, muito boa. E o Veilor, como não é um por turno, ele sempre atrapalha também alguma coisa. Agora, de Spell Salaman, estou usando aqui um campo. Tem gente que roda 2, mas dependendo pode ser brick. Então é que você não quer ver ele na mão de primeira. 2, determinação. Tem gente que está rodando 3 agora no caso do Nibiru, porque dependendo se você levar o Nibiru você ainda consegue jogar, se fizer ela e conseguir alguma coisinha. Mas 3 eu ainda acho também que é brick, porque não adianta você ter ela na mão e não ter monstro. Um círculo, a maior perda da Unleashed, porque isso aqui era incrível, você organizava a tua mão toda para poder jogar. Às vezes nem era a gazela que você pegava, você podia pegar às vezes uma raposa, uma coisa, então você via muito jogo com isso aqui. Visão de fogo. Há controvérsias, né? Por causa que ela é feita melhor pra fazer ela é feita só pra fusão Salaman. E tipo, tem gente que não usa, prefere não usar, pra ter mais espaço no esse coisa, e fora que ela é brick também na mão inicial. Agora vamos às outras spells. Tô usando uma de cada fuse. Essa aqui eu uso porque eu gosto dela mesmo. Essa aqui porque eu não tinha espaço. E elas servem pra baitar, né? E mesmo se ainda passar, você ainda consegue fazer tua jogada com ela. Tipo, tu manda uma spell, tu manda uma trap, tu manda um monstro. Então ela é bem legal. Mas a ideia principal é baitar. Qual que é o principal alvo que você tinha pra Goods? Pra Goods eu enviava, dependia do meu turno. Se fosse meu primeiro turno, eu preferia enviar uma das trappers pra manter o controle. Se fosse eu quisesse dar um OTK alguma coisa, eu enviava geralmente a determinação. Ela é bem interessante. E aqui dependia muito da mão que eu tava também. Se eu tava, por exemplo, só com uma determinação na mão, mais nada, eu enviava a gazela. Eu invocava e fazia minha play. Ou enviava geralmente o Spinning, se fosse uma outra jogada. Aqui, pra salvar de Hunt Trap, você não quer levar uma Ashe ou uma determinação, um Veilor na tua gazela, né? É só uma, então tu tem que torcer pra ela passar. E também, se você não der Hunt Trap, ela salva no turno do oponente, né? Tu pode dar umas coisas bem legais. Agora as traps. As traps Salaman. Em busca... em falta de coisa melhor, eu tô rodando 2 de cada. Se eu tivesse uma Impermanence, se eu tivesse uma coisinha mais cara e tal, eu rodaria uma só. E ainda, como são buscáveis tudo, e é o principal objetivo, é bem de boa rodar uma de cada. Mas vai 2. Tô visando mais um control, então tô usando essas cartas aqui. 2 Sole. Eu não me preparei bem, então não consegui mais Sole. Eu usaria no lugar delas aqui. Foi erro meu. Então sempre se preparem bem antes de qualquer torneio para conseguir as cartas. Elas são muito boas, né? Ver as duas numa mão, na primeira mão, às vezes já atrapalha bastante o oponente. Tipo, às vezes você tá brincado e tal, ela ajuda bastante a dar mais tempo. Eu curto pra caramba elas. E aqui pra poder devolver alguma coisa do oponente, né? Se você souber onde der tudo ali no combo, tipo, atrapalha bastante. Ela é bem interessante pra isso. Agora pro extra. Coisa padrão. 3 dele. Tem gente que gosta de jogar com 2, mas sempre me faz falta. 3 do lobo, é indispensável. Muito bom. Aqui. 2 Leardo. 3. Tipo, se você tiver necessidade de fazer o terceiro, então você está jogando muito errado. Com 2 você já consegue jogar muito bem. Essas são as coisas da Salaman. Agora o combo topológico. Não é muito usado, mas eu acho muito interessante ele. Pra dar um OTK fácil. Tem gente que prefere pra ter mais espaço no extra e poder fazer mais coisas, você tira. Só usa dependendo um deles pra poder usar o Overload junto. Mas não curto muito não, eu prefiro o OTK. É mais estável, mas pelo menos você dá um OTK, se der certinho ali não tem. É muito dano e legal. A Quimera, eu gosto dela, como eu disse, ela não é muito usada. Tipo, seria bom tirar ela pra ter mais um espaço, já que é bem apertado o extra, mas é o que tem, por enquanto eu tô usando ela. Acho ela bem interessante pra dar um OTK. Um Migaranhão. Muita gente tá rodando 2, eu já ia rodar até 3, tipo, eu acho que tem necessidade também. Prefiro rodar só um e, tipo, dependendo você consegue reciclar ele. 2 dele eu já acho bem desnecessário, tipo, é difícil você fazer 2 em um turno, então tu tá, tipo, ou tu vem muito brincado ou tu tá fazendo alguma coisa errada também. Então eu prefiro só um dele. E a fusão, no caso, tá por causa dele, porque ele tem a restrição de fogo, então se eu quero dar um OTK, eu tenho que manter ela. E aqui, os 2 rank 4.
Usei muito, me salvou demais. A Abyss Dweller eu acho muito bom. Bagusca dá uma boa parada no jogo, então ele é legal também. Mas eu só usei uma vez e a única vez que eu usei não deu certo, então, né, vou tentar trocar ele pra alguma coisa melhor. E era isso. Ah não, tem o side ainda. Tô usando 2 Punkra pra poder ter mais espaço, preferi usar 2 dele. Ele é muito bom, né, pra quando você vai Go Second. Atrapalhar ou gastar um negate, alguma coisa, ele é bem legal. Trio de Lancia, eu acho ele muito bom, ainda tá tendo bastante Thunder aqui no local e Orkut, essas coisas, tem Grimaju também, então é legal dar ele, atrapalha bastante. Um Imperial Order, é sempre bom contra um pêndulo, alguma coisa, usei, ajudou bastante. Red Boot, quando você vai em segundos, sabe que tá contra um Altergeist, tá contra o Salamanto, dá uma dessa, atrapalha bastante. 2 Minticoutro também, pra poder ter mais coisas eu usei 2, pra poder gastar coisa do oponente, gastar um negate ou pegar um bicho chato, um Colossus, alguma coisa chata. Usei também, foi muito útil. Trio de Twin, eu sabia que ia ter coisa de backdown e tal, então eu peguei, tipo, pra acabar com coisa chata do oponente. E nisso sobrou um espaço no site, então eu fui lá e peguei aquela Regek, né? Essa aqui foi só de zoas, tipo, pra dar num hero, pra dar numa coisa mais chata que, tipo, leva, e é bem legal. E lembrando que é Gold, hein? Todo mundo sabe que quando é Gold tem um efeito a mais. Vamos lá. É isso.